Chegamos ao último dia do especial Dicas de Natal do Terra Incógnita. Eu vou começar dessa vez com, quase que pelo contrário, um livro que foi o primeiro livro que eu li em 2016 e ainda é um livro que está reverberando muito forte aqui dentro, que se chama, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. All the Birds in the Sky, da Charlie Jane Anders. Aqueles de vocês que frequentam o Facebook e gostam de pegar fontes estrangeiras vão reconhecer a Charlie Jane como uma das editoras do IO9. Ela e a companheira dela, esqueci o nome da autora agora, peraí. Ela e a companheira dela, Annalee Newitz, durante anos, foram editoras do IO9. Elas saíram recentemente justamente para alavancar as carreiras literárias. A Annalee Newitz tinha escrito um livro de não ficção há um tempo atrás, muito bom. Eu vou recomendar depois ele aqui em algum momento. E a Charlie Jane já tinha escrito umas histórias maravilhosas. Ela escreveu uma história, um conto, que foi publicado no site tor.com, que inclusive foi com a opção para série de TV foi comprada. Parece que é um conto sobre um casal de viajantes no tempo que se apaixona. E isso vai virar série de TV. Não sabemos quando, a opção foi comprada. Isso não quer dizer muita coisa no fim das contas, mas é bacana, vamos ficar de olho. E para quem pensa que, não, ok, será aquela coisa que dá sorte de principiante? Isso não costuma acontecer não, gente. Quando acontece esse tipo de coisa é porque o autor ou a autora são muito bons. E o caso específico desse livro aqui, da Charlie Jane, é muito, mas muito, muito bonito. É tal negócio, eu gosto de Harry Potter, tá? Eu gosto de Young Adult. Mas não it's not my cup of tea. Como se diz nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Não é o que eu curto mais. Eu gosto muito de ver crianças ou adolescentes em situações interessantes nos filmes, nos livros, mas eu gosto quando isso é pegado isso é dado uma pegada mais adulta. Isso não quer dizer que eu queira que eles se envolvam em situações de sexo e violência, não é isso. Mas eu gosto quando o adulto, a pessoa que escreve, está dando uma visão mais vida real. Mesmo que a história seja totalmente ficcional. Aqui, por exemplo, nós temos a história da Patrícia, que é uma menina que desde cedo ela descobre que ela consegue falar com os animais e com as árvores. Mas quando ela entra no estado de transe, e aí claro que durante muitos anos ela para e ela fica pensando que tudo foi um sonho. Claro que a gente vai saber que a gente já sabe que não era um sonho, mas é muito difícil como ela se manifesta na vida dela. Então ela é uma espécie de bruxa. Ela é uma pessoa altamente paranormal, que consegue ter esse tipo de visibilidade, de relação com a natureza. E ela vai conhecer na escola, ainda no comecinho da vida dela, acredito com 8, 9 anos de idade, ela vai conhecer um rapaz, esse livro é grande, evidentemente eu não botei aqui, agora eu botei aqui, o Larry, que é um garoto muito difícil, ele não consegue se relacionar muito bem com os outros. E ele, olha que interessante, ele tem a habilidade de viajar no tempo. A habilidade dele é uma habilidade muito restrita, ele viaja por poucos minutos no tempo. Mas é o suficiente para ele poder, por exemplo, evitar apanhar de um bully. E eles vão se conhecer e eles vão se apaixonar. E depois eles vão brigar e vão ficar anos sem se falar e depois vão se reencontrar de novo e vão se apaixonar. Mas calma, não é uma história babaca. Não mesmo, garanto a vocês. De novo, vocês me conhecem, eu sou chato pra caralho. Eu não gosto de historinha de cuticute, historinha de frufruta, eu não gosto dessas coisas, entendeu? Eu gosto de história pá e bola. E isso aqui é pá e bola, tá? Os personagens são muito bem construídos. Eles não ficam de mimimi. Eles têm desencontros que são muito sérios e muito cruéis. Isso eu quis dizer com relação à questão adulta, esses livros, tá? Então esse livro não qualifica como YA. Embora eu até acho que lá nos Estados Unidos as pessoas meio que se dividiram na análise do livro. Eu não acho, mas também nada contra. Eu acho até que se o YA, Young Adult, de agora em diante, for isso, eu tô dentro. Eu acho que isso aqui é muito, mas muito legal. E isso, eles vão se relacionando ao longo de décadas, até chegar um momento em que acontece um evento de relativa possibilidade de extinção do mundo. E evidentemente eles dois talvez não sejam as pessoas que possam salvar o mundo, mas estão entre as pessoas que podem ajudar o mundo a não totalmente escapar, mas que haja alguma coisa para sobreviver depois e que eles possam ajudar nessa reconstrução. E é um livro que deixa você com o coração na mão. Eu li esse livro em 2, 3 dias. É um livro grande.
Mas eu me apaixonei pelos personagens, me apaixonei pela história e pela possibilidade que eles têm, não só do encontro, mas do encontro com eles mesmos. A Patrícia, ela sofre a questão justamente das mulheres em geral no nosso mundo tão machista. Ela precisou aprender a se defender, a se proteger, a ser ela mesma autossuficiente e se amar. Uma coisa que acontece nessa separação é que muitas vezes o Larry, na maioria das vezes, é que abandonou ela na relação. Ela vai acabar fazendo isso também mais para o futuro, porque também ela já está cansada do comportamento infantil do Larry. E isso é muito bacana para nós homens. Né? A Charlie Jane, não sei se vocês sabem, a Charlie Jane é uma autora trans e é uma pessoa incrível e tem uma cabeça fenomenal. É muito legal você ver uma autora trans escrever um livro tão gostoso, tão bacana, sabe, que ajuda cada vez mais os leitores a combaterem o preconceito. Os personagens dela são muito bem construídos. E eu faço aqui uma aposta com vocês, duvido que vocês não se apaixonem por esses personagens também. Apostado? Para fechar as faixas bônus de autores brasileiros, eu vou então dar uma dica que é muito querida para mim, em mais de um sentido. Eu vou recomendar a vocês Zigurate, do meu amigo Max Malman. Eu não sei se vocês estão sabendo, quem acompanha aqui o Terra Incógnita, acompanha o meu perfil, o perfil de vários autores de ficção científica brasileiros e roteiristas. O Max faleceu há mais ou menos um mês de câncer. Max era um grande amigo e uma das pessoas mais bacanas que o fandom de ficção científica brasileiro já conheceu. O Max começou a carreira dele cedo com um livro chamado Síndrome de Quimera, que é um livro de ficção científica, meio Douglas Adams, engraçadíssimo. Aliás, o Max era dono de um humor sensacional na vida também. Era muito difícil você ficar com o Max numa mesa de chopp e não ficar às gargalhadas com as piadas dele, com as pequenas ironias que ele de vez em quando soltava no meio do papo. Isso não se restringia ao bar. Todos vocês que não tiveram a felicidade e a sorte que eu tive de conhecer o Max poderão conhecer uma parte dele através dos livros. Depois de Síndrome de Quimera, ele escreveu Zigurate. Depois de Zigurate, escreveu outros. Escreveu o Centésimo em Roma, que eu vou indicar muito, muito para vocês, que é a história de Desiderius Dolens, é um centurião romano. E a maneira como ele mistura referências pop atuais com referências de história romana verdadeira é impressionante. Você às vezes fica na dúvida de que se está lendo ali uma referência pop ou se aquilo realmente tinha em Roma Antiga. É o talento do grande escritor. Em Zigurate, ele é tão talentoso que ele conta uma história aqui que tem uma premissa um pouquinhozinho só parecida com The Hunger, do Whitley Strieber, que virou aquele filme famoso com David Bowie e Catherine Deneuve, né, do Tony Scott, que é uma mulher que está morrendo e ela encontra referências a uma coisa que talvez possa não só curar a doença dela, como poderá conferir imortalidade a ela. E aí a referência do Tony Scott, do Whitley Strieber, são vampiros. A referência do Max Malman em Zigurate são um casal sumério, que seriam o Adão e Eva bíblicos e que estariam vivos até hoje. E que interessante, né? Anos depois, a gente vai ver no cinema um filme muito ruinzinho, muito fraquinho, do Will Smith, chamado Hancock, em que ele faz exatamente isso. Eu fico pensando, uma vez que o Max era roteirista, Max disse pra gente que pra ele não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas eu fico pensando aqui, se vocês conhecem a história de Rebecca, a Mulher Inesquecível, né, da Daphne du Maurier, que foi adaptado para o cinema por Hitchcock, vocês vão saber essa história, que esse livro foi plagiado, né? Daphne du Maurier plagiou de Carolina Nabuco, que escreveu um livro chamado A Sucessora, que virou filme, virou novela aqui no Brasil muito tempo atrás. Um escritor americano recentemente disse que houve um processo, mas o processo não era válido e portanto foi arquivado. Mentira. Isso, a própria autobiografia de Carolina Nabuco desmente isso, né? Ela foi procurada na década de 40 por advogados da United Artists, porque havia essa conversa de que tinha sido um plágio. Mas a Carolina era riquíssima. Acho que ela tinha morado na Europa há muitos anos, depois estava morando no Rio quando eles voltaram para falar com ela. E ela não estava querendo saber de processo, ela queria ficar na dela. Só que quando pediram para ela, então a senhora assina, por favor, esse documento aqui para dizer que tudo foi mal entendido, ela falou, não assino.
Ela sabia que tinha sido plágio. Porque na época ela traduziu para o inglês, porque a pedido de um amigo dela, diplomata, ele levou para 2 editoras americanas. Daphne du Maurier trabalhou com uma dessas editoras. Dizem que como Slush Reader, isso eu não tenho certeza. Mas as histórias são muito, muito parecidas para se acreditar que tenha sido uma mera coincidência. No caso do Max, eu acho que mais ou menos a mesma coisa aconteceu, embora não dê para provar. Mas, por favor, eu peço a vocês, leiam o Ziggurat, porque aqui tem de tudo. Aqui tem aventura, tem romance, tem sexo, tem tiroteio, mais tiroteio para deixar Tarantino envergonhado. Tá aí, se alguém tivesse que filmar Ziggurat, poderia ser Tarantino. Porque eu acho que esse é um filme divertido, é um livro engraçado, um livro que tem piadas, mas é um livro muito sério, que fala de morte também. Isso aqui foi muito antes do Max ser diagnosticado com câncer. E o Max era um mestre de uma coisa que poucos autores brasileiros fazem, que é pesquisar. Ele pesquisava, ele sabia do que ele estava falando quando ele escrevia o seu livro. Fica a dica aí para você também, escritor e escritora de ficção científica e fantasia. Leiam Max Malman, aprendam como se faz pesquisa para escrever uma grande história. Tenham um pouquinho de humor e levem a vida melhor. Então agora para vocês, eu dou o meu muito obrigado por essa semana, por me acompanharem. Desejo para vocês boas festas, Feliz Natal para quem é de Natal, quem não é de Natal, Feliz Ceia, Feliz Peru, Feliz tudo, comemorações a rodo, Feliz Ano Novo. O Terra Incógnita volta no comecinho de janeiro. Obrigado.